política, esse sujeito aqui participou dela indevidamente, que não deveria participar. Porque uma pessoa que em 1996 estava com um candidato, não é? E detratou e detonou o outro candidato. Todo mundo sabe, não é? Todo mundo sabe aqui a perseguição do ponto de vista ideológico, a perseguição do ponto de vista religioso, a perseguição do ponto de vista de detratação que sofreu o Padre Bianco quando era candidato a prefeito, não é? E o autor intelectual disso não foi nenhum de nós aqui, não é? O autor intelectual tinha outros apoiadores, obviamente, tinha outros apoiadores que davam sustentação a esse tipo de política, mas o autor intelectual foi ele foi quem foi o autor intelectual, que aí depois, quando foi na eleição seguinte, 2004, pela Frente Popular, mudou-se para o lado de cá. E aí mudou-se para o lado de cá em razão de quê? Em razão de convicção ideológica, em razão de ética da comunicação, não é? Em razão de ética do jornalismo, não é? Enfim, não é? Daquilo que se diz respeito à questão dos veículos de comunicação. Não, obviamente a gente sabe que não. A gente sabe que foi o dinheiro, né? O dinheiro pesou muito mais, e aí o dinheiro pesou muito mais, e é o cabra que é tão ético, jogou a ética na lata do lixo e nos acompanhou, não é? E aí, diga-se de passagem, mais na frente, não é? Mais na frente, passadas as eleições do companheiro Zé Augusto, né? O companheiro Zé Augusto fez sua gestão, não é? Inclusive ficou registrado na sua gestão como uma das melhores gestões aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu considero, pelo menos assim, se os companheiros não consideram, paciência, não é? Tenho que respeitar o ponto de vista de vocês e vocês para respeitar o meu, não é? Lógico. Então, depois, em seguida, nós temos uma disputa entre Edson Vieira, candidato a prefeito, e Toninho do Pará. Nós estávamos quase que fechados nessa negociação. 2008. Isso, quase que fechado. Quase que fechado não, nós estávamos fechados nessa negociação. E aí o que foi que aconteceu? 48 horas, inclusive participei do processo de discussão, ativamente, não é? Aí depois, quando foi 48 horas, não teve nem a hombridade de chegar pessoalmente e dizer: Toninho, olha, não dá mais em razão disso. Lá estão me oferecendo mais dinheiro, não é? Lá, no seu lado, eu não concordo, eu não tenho nenhuma... Eu estou, vamos assim dizer, eu estou de mal com os Maias, não é? Com José Augusto Maia e com Ernesto Maia. Desconsidero esses camaradas, não é? Naquela época, né? Naquela época, não é? Porque os termos foram outros. É verdade. Os termos foram outros, e além dos termos serem outros, tenho registrado os termos, né? De como José Augusto Maia, o companheiro José Augusto Maia, meu companheiro, que digo e repito, voto nele em qualquer momento. Agora, obviamente, faço as críticas construtivas, né? Não vou deixar de fazer. Não sou furado na vela. O senhor tem fidelidade política a ele? Tenho fidelidade política a ele. Ele precisaria fazer um monte de coisa muito negativa para suprir as coisas positivas que ele já fez em Santa Cruz do Capibaribe. Obviamente que ele fez uma série de coisas negativas, mas para mim as coisas positivas que ele fez foram muito mais, foram muito maiores, superaram e continua superando, né? Como deputado federal, ele tem desenvolvido um trabalho interessante, um trabalho excelente e assim por diante. Então, o que foi que aconteceu? Ligou, e quando formos discutir, olha, pasme, eu não vou dizer aqui as palavras, mas Antônio Figueroa estava comigo e outras duas pessoas, né? Não botou a razão do recurso financeiro, botou a razão de problemas pessoais. E dentro dos problemas pessoais, as palavras e as calúnias e as difamações que este sujeito fez com relação ao meu companheiro, aos meus companheiros, né, de luta, de partido, etc e tal, companheiro Zé Augusto e Ernesto Maia, foram palavras tenebrosas. Que no momento ele tinha convicção disso, né? Eu não sei se tinha convicção, porque para mim uma pessoa dessa não tem convicção. Para mim uma pessoa tem dessa... valor, né? A convicção dele... A convicção Carlos, dele é o valor. Aí só pra... Alguém que está chegando perto do rádio, todas essas referências, Carlos está falando em relação a Jason Lagos, hoje diretor da rádio comunitária, a Comunimaia e a Apolo Maia. Porque alguém está perguntando, mas Carlos está falando de quem? É o senhor, tratado de senhor, viu? Jason Lagos. Continue, companheiro. Tenho nada contra ele. Eu tenho. Certo? Não tenho nada contra ele pessoalmente, tá entendendo? Mas, para mim, a forma de fazer política dele, a forma de fazer comunicação dele, é uma forma extremamente maquiavélica. Ele faz política, ele faz comunicação com o livro O Príncipe de Maquiavel, Debaixo do Travesseiro. E aí,
tira a história do príncipe Maquiavel e aí coloca essa história na prática. Agora, Carlos, isso pouco está me interessando. Agora, Carlos, se ele vai me disse que não interessa, se ele vai atrapalhar a minha campanha. Pouco está veja, Carlos, a Rádio Vale do Capibaribe, se foi o tempo de fuxiqueira, hoje ele gerencia 2 emissoras que têm autonomia. O senhor é pré-candidato de um lado que deve ter uma abertura nessas 2 emissoras. O senhor não teme retaliações, não? Olha, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Inclusive, houve insinuações, não no ar, né, mas em bastidores, em off, né, que a estratégia tenha sido a seguinte: veja que maldade desgraçada, né? Mas antes da maldade, deixa eu só dizer uma coisa, né? Ele ficou com o Edson Vieira, né, pelas razões que coloquei. O cronograma e aí o que foi que fez? Ele nos dizia o seguinte: respeito muito a você, Toninho do Pará. Você é uma pessoa trabalhadora, você é uma pessoa de origem humilde, você é uma pessoa honesta, né? Os outros não eram honestos naquele momento. Ele tratava de ladrão. Bom, é o senhor que está dizendo. Ele não. Agora, tem pessoas que têm gravado, e eu tenho. Eu né? tenho também. Pronto, o senhor tem também? Pronto, eu tenho também. Beleza. Tá entendendo? Então, aí o que foi que fez? Aí, deixou de tratar a disputa política eleitoral entre Edson Vieira e o companheiro Toninho do Pará dentro de um patamar de propostas, dentro de um patamar de diagnóstico dos problemas do município, para tratar com vergonhice, menosprezar o companheiro Toninho, ridicularizar o companheiro Toninho, né? Quem não se lembra que foi o autor da música Catarina do Padre, hein? Que estava no meio daquele contexto na época? É bom que as pessoas se lembrem.